Olá, gente! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de orientação de estudos. Eu espero que vocês estejam muito bem. Espero que vocês tenham feito a atividade da semana passada, respondido aquelas questões, anotado a informação importante que é o seu tipo lá de perfil com base nas suas respostas, para a gente poder estar fazendo essa aula hoje, tá bom? Muito bem. Então, nessa aula, tá? Eu sou a professora Graziele, com orientação de estudos. Só algo que eu acabei deixando de falar, né? Da onde que eu tirei aquelas questões? Elas não surgiram do nada na minha mente, não, tá? Todos esses materiais que a gente está trabalhando com vocês fazem parte, tá, do material da EFAP, tá bom? Da formação de professores aqui da nossa rede, da Secretaria Estadual de Educação, tá? Então, tudo isso está dentro desse material, todas essas aulas que eu trago aqui para vocês, tá bom? Muito bem. Então, hoje, especificamente, a gente vai trabalhar generalizando aí 3 tipos de perfis, que basicamente é aquilo que acontece dentro da sala de aula. Lembrando que a orientação de estudos, ela foca em você entender como que você aprende, como que você melhor aprende e como que você deve se organizar para que o seu estudo seja produtivo, né? Que você não esteja perdendo o seu tempo assim, num número dentro de uma sala de aula ou fazendo as atividades por fazer. Então, quando você se conhece, se entende um pouco melhor, você conseguirá fazer com mais excelência as suas atividades, os seus trabalhos, tá bom? E se desenvolver em todas as áreas da sua vida, tá? Eu falo que a orientação de estudos, ela serve para a vida, não só para o segundo ano do ensino médio, terceiro, sei lá, para a faculdade, ou uma série anterior, não sei de onde você está me ouvindo, em que estágio da sua vida você está hoje, tá bom? Mas eu acredito que todos nós aprendemos o tempo todo. Todos nós aprendemos com todo mundo. Vocês estão aqui aprendendo comigo. Neste momento eu não estou tendo feedback de vocês, tá? Mas vocês podem deixar no chat, que daí a gente consegue interagir um pouquinho. Não é síncrono, por isso que eu não consigo falar com vocês nesse exato momento. Vocês não aparecem para mim nesse sentido, tá bom? Mas vocês podem ir colocando as suas informações, as suas questões aqui do lado, tá? Então, qual o seu perfil é o tema da nossa aula de hoje. E vamos trabalhar com 3 temas especificamente falando. Qual o seu perfil? Você é visual? Você é auditivo? Ou você é sinestésico? Se você tivesse que responder só essa pergunta, sem conhecer muito dos perfis, o que você diria de cara? Não faço nem ideia. Visual e auditivo, mais ou menos eu sei o que é, né? Tem a ver com o olho, tem a ver com o ouvido. Mas e sinestésico? O que tem a ver? Vamos lá, gente. Então, vamos começar a nossa aula, tá bom? Então, os pontos-chave que a gente vai estar focando na nossa aula de hoje são as características de cada um desses perfis, o que é peculiar, o que é próprio de cada um deles, quanto à identificação, como você identifica, as afinidades, aquilo que é mais próximo a você, né? Aquilo que você se dá mais bem, e como se desenvolve, o desenvolvimento desses 3 perfis, tá bom? O visual, o auditivo e o sinestésico. Muito bem. Vamos começar com o visual. Então, eu trouxe aqui para vocês algo muito importante, né? Para você poder pensar se você for uma pessoa visual. Tá aqui as características importantes e como o visual aprende, tá? Qual o método de aprendizagem que melhor define esse perfil? A professora vai estar falando, eu vou estar ouvindo, eu nunca aprendo nada. Já passou por isso na sua cabeça? Já aconteceu isso com você? O professor fala e você não aprende nada? Talvez você seja visual. Porque para o visual, apenas o ouvir não é suficiente. O que mais você precisa para poder lembrar daquilo que você está ouvindo? Você precisa desenhar. Ai, professora, eu sou péssima. Ou, pelo menos, grifar as informações que precisa lembrar. Então, conforme você estiver recebendo uma explicação,
assistindo uma videoaula, esteja grifando, esteja anotando para que você possa obter essa informação e transformá-la, vamos colocar assim, de uma forma que para você é mais proveitoso, que é o modo como você aprende, tá bom? Copiar o que está sendo proposto, você pode, de repente, além de copiar o que está ali, fazer algumas observações, né? Transformar frases em esquemas. Às vezes a pessoa cria lá um organograma que ele vai conseguir muito mais entender do assunto do que se fosse um texto, né? Tomar notas em formas de lista. Essa primeira, gente, deu branco da palavra. Essa primeira coluna, tá? Essa primeira coluna aqui, métodos de aprendizagem, é um exemplo para vocês usarem como ponta e tomem nota em forma de lista, né? Você está aí colocando uma frasezinha embaixo da outra, coisa curta, que olhando rapidamente você vai conseguir visualizar ou entender o que você precisa, ok? Colorir, sublinhar e circular palavras em anotações. Olha só isso, eu coloquei aí. Colorir, sublinhar e circular. Será que vocês já tiveram alguma aula antes que falava sobre isso? Será que eu posso colorir de qualquer jeito? Como que vocês devem colorir? Será que eu posso usar uma cor só de caneta? Será que eu devo usar mais de uma cor de caneta? Como que é? Professora, não lembro. Professora, não sei. Professora, não faço ideia, nunca vi. Se você foi esse que respondeu que nunca viu, vai lá nas nossas aulas anteriores. A primeira aula de orientação de estudos é sobre a organização dos materiais. E nessa organização dos materiais, no seu estojo, já deveria ter lá um joguinho de caneta bem bonitinho, organizado, com um rótulo em cada uma delas, que seria a legenda dessas próprias canetas, tá? A gente já falou isso em aulas anteriores. Então, se for necessário, volte e reveja os conteúdos que já foram apresentados, tá? E usar mapas mentais. Eu dei o exemplo aí do organograma, o mapa mental, são esquemas parecidos, tá? Se você não conhece muito sobre eles, vocês poderão dar uma olhada. E para aulas posteriores, eu vou trazer aqui essa temática também, porque esses mapas mentais, eles são ótimos e ajudam muito a fixar conteúdo, tá bom? Muito bem, quais são os pontos de atenção? Como você aprende, né? Vendo, sendo capaz de fazer fazer uma imagem imediata do que está recebendo como informação. Então, se você está recebendo uma informação, está sendo falado, e você não consegue visualizar, você praticamente não entende nada, tá? O que distrai a sua atenção? Quando você tem estímulos visuais em demasia ou conflitantes. Grandes informações recebidas ao mesmo tempo. Então, quando você recebe muita coisa ao mesmo tempo, você não consegue processar isso em partes, aquilo acaba podendo te distrair ou te confundir, tá bom? Como você processa as informações? Como que funciona? Então, você tende a desvanear quando está pensando e pensa em ritmo muito rápido, tá? Então, se de repente, sabe às vezes, vou dar um exemplo aqui básico, sabe quando de repente você está focado em alguma coisa, e foge assim o pensamento, e você, o que era mesmo? Basicamente isso, entendeu? Como você interage com o ambiente? Verifique sempre o que está acontecendo ao seu redor. Então, basicamente, você primeiro observa, visual, o que está acontecendo ao seu redor e aí você interage. É cauteloso, tá? Qual o seu estilo de organização? A percepção é global, percebe o todo e, se necessário, decompõe em partes a percepção inicial. Então, de modo geral, você vê e aí depois você vai analisando parcelado, vamos dizer assim, tá? Em partes. Tipos de avaliação. Então, como que você, quando recebe uma avaliação, você pode se dar mais bem, vamos dizer assim? Como você consegue expor melhor os seus conhecimentos, tá?
pela interpretação de gráficos ou mapas, artigos ou qualquer coisa que mostra um processo. Então, se você receber algum tipo de avaliação dentro desses esquemas, você tem uma facilidade muito maior em se dar bem. E o que, de repente, pode te dificultar a realmente expressar aquilo que você sabe, né? Se você tiver que fazer perguntas ou responder oralmente a questões solicitadas. Então, isso pode ser aí um ponto que, de repente, você tem um pouquinho mais de dificuldade para poder estar se desenvolvendo, tá? Então, vamos lá. Quais são as características dos perfis visuais? As pessoas que são visuais. Quais são as características delas, tá? Elas tendem a falar rápido, podendo interromper. Vocês conhecem alguém assim? Aprendem olhando gráficos e diagramas. Precisam estudar em silêncio. Podem pensar em formas de figuras. Toma notas detalhadamente e na sala de aula gosta de sentar na frente. Então, essas as características das pessoas com o perfil visual. E aí, se identificaram, não se identificaram? Gente, não é para ficar identificando o outro colega, não, tá? É para vocês olharem para vocês mesmos e se auto-identificarem, ok? Próximo perfil que a gente vai falar agora é o auditivo. Auditivo, tá bom? Esse é o nosso próximo perfil. Qual o método de aprendizagem para as pessoas com perfil auditivo, tá? Repetir oralmente os conteúdos com os olhos fechados. Então, se você é auditivo, você de repente está estudando para uma prova, você vai pegar lá o conteúdo, vai fechar o olho, vai repetir para você se ouvir, para você mesmo se ouvir. Isso, gente, ai, professora, vai ser muito estranho fazendo isso, parecer besta. Faz na sua casa, no seu quarto, tá? O importante é você, ó, se dar bem na sua vida, entendeu? Então não olha para o outro, não. Então você tem que estudar, meu perfil é auditivo. Vai lá, o conteúdo, tem uma dificuldade nisso, então vai lá, repete, fecha o olho, se concentra, fala para você se ouvir, se concentra totalmente que você vai ver, ó, o seu resultado vai ser diferente do que você já fez até hoje, tá? Isso não é fórmula mágica, isso é ciência, gente. Como mais? Métodos de aprendizagem. Gravar palestras e assistir vídeos. Participar de discussões de grupo. Sim, você precisa ouvir e falar. Participar das discussões. Porque você faz as suas próprias análises, formula, reformula e expõe o seu pensamento. Tomar notas em forma de listas também. Só um minutinho. Então, tomar notas em forma de lista te ajuda na aprendizagem. Gravar áudios de suas próprias anotações. Lembra aquele primeiro lá, repetir o conteúdo oralmente? Com os olhos fechados? É o primeiro passo. Segundo passo aí, ó, de novo, você se ouvir, tá? Gravar áudios de suas próprias anotações. Então, ó, você vai estar estudando quando você vai estar lá de olho fechado, repetindo, falando em voz alta o que você precisa ouvir. E aqui você vai estar ouvindo de novo aquilo que você gravou. Então, você vai se ouvir ao gravar e vai se ouvir ouvindo os seus próprios áudios. Gente, uma pessoa que realmente estuda, não tem como ir mal, né? Não tem como ir mal em disciplina nenhuma. Em lugar nenhum na vida, né? E criar associações de palavras para ajudar na memorização. Às vezes, gente, pode parecer besteira, mas isso faz uma diferença enorme. Eu me lembro de ensinar as séries iniciais, por exemplo, quando se pensa em pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste. Quando se pensa nos pontos cardeais, norte e sul, geralmente as pessoas aprendem com mais facilidades, né? Mas a questão do leste e oeste tem um pouquinho de dificuldade. Então, eu falei assim, gente, de que lado fica o coração? Do esquerdo. Coração, aí, ó, parece um pouquinho ó te lembra oeste. Então, lembra que o oeste é do lado do seu coração, do seu lado esquerdo,
câmera faz ao contrário aqui, né? Gente, essa é minha mão esquerda, tá? Mas parece direita, a esquerda. Se tiver invertida aí, pensa na sua esquerda. Oeste, esquerda, tá bom? Ok? Quando você está de frente, falando de frente para Rosa dos Ventos aí, imaginando, tá? Então, norte, sul, leste, oeste. Sol nasce no leste, se põe no oeste. Basicamente, quando a gente traz aquelas noções básicas ali para as séries iniciais do Fundamental 2, tá bom? Então, pense em palavras. Sabe como que eu associo? Como que eu vou conseguir? Isso aqui me lembra o quê? Com base nisso aqui, eu consigo lembrar. Você precisa de alguma coisa. Que nem outra coisa assim que eu lembro que eu usei lá atrás, né? Na aprendizagem, quando você pensa na matemática, né? O símbolo de menor e o símbolo de maior, tá? Meu, como que eu sei qual que é qual? Como que eu sei? Uma técnica aí fácil. Ah, esse daqui, ó, se eu abrir, cortar aqui, parece um 7. Então, o 7 é maior que nada. Esse aqui não parece nada, sei lá. Então, eu gravei que o que parece 7 é maior. E o outro, automaticamente, menor. Então, não importa como você vai fazer, tá? Isso é uma regra da matemática? Não. Você associa a palavra para ajudar na sua memorização. O que importa é você saber que maior é maior e menor é menor. Entendeu a lógica desse exercíciozinho? Ok. Agora, os pontos de atenção para o auditivo. Como aprende? Ouvindo. Ai, professora. Gente, é o ponto inicial, né? Se eu estou falando que é auditivo, é ouvindo. Sendo capaz de montar uma história com a informação que está recebendo. Tá? Então, é literalmente ouvido. Ouvindo é a atenção toda ao que está sendo falado. O que distrai a sua atenção? Ruídos de fundo, estímulos auditivos dados rapidamente para serem convertidos em informações auditivas. Então, se o professor de repente fala muito rápido, você não consegue entender nada do que ele fala, né? Você não vai conseguir. Tipo isso, entendeu, gente? Então, às vezes, essa própria velocidade da informação ou a rapidez com que ela é falada pode acabar te atrapalhando o auditivo, porque ele precisa processar essas informações, tá? E como que ocorre o processamento das informações? Os olhos tendem a ficar fixo quando está pensando. Seus pensamentos ocorrem em uma velocidade moderada. Vocês já viram aquelas pessoas que parecem assim, estar perdida no nada? Aí você fala, oi, você está aí? Ah, estou pensando. Então, de repente, esse é o perfil de alguém que você conhece, ou de repente caiu a ficha aí, ó. É o seu próprio perfil, tá? Ok? Os auditivos, como interagem com o ambiente? Ouve o que está sendo dito à sua volta e não parece consciente das modificações no plano visual. Então, diferente daquele perfil visual que ele é mais voltado ao que ele está vendo, isso prende, ele anota para visualizar, esse aqui é o contrário, ó. Aquilo que está entrando, por exemplo, eu acho que de repente a minha música aqui esteja atrapalhando um auditivo, que talvez pode ser que isso seja uma segunda informação junto com aquilo que eu estou falando e atrapalhe os auditivos a processarem bem essa informação, tá? Muito bem. Estilo de organização. Eles são organizados, dependem de informação detalhadas e de instruções passo a passo. São orientados pela linguagem, repetem para si o que devem memorizar. Então, você percebe aqui um tanto quanto são metódicos, né? Eles precisam de toda essa organização para que, de fato, flua e aconteça a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento. Tipo de avaliação. Qual é favorável para o perfil auditivo? Responder questões sobre aulas expositiva ou palestra e avaliações orais. Olha só. Então, basicamente, se na prova tem uma questão que de repente ele ouviu na aula o professor falando, quando ele lê a questão, ele vai se lembrar rapidamente do que foi falado. De repente, ele até lembra assim, da voz do professor, como o professor estava falando,
e consegue, se for duvidar, até usar algumas palavras, tá? E para ele também, ele é favorecido com a avaliação oral. Por quê, gente? Eu sei que tem um monte de gente que tem terror à avaliação oral, mas um ponto positivo da avaliação oral é que você tem a oportunidade de explicar o que você quer dizer. O que é isso, professora? Às vezes o aluno escreve lá na prova alguma coisa e quando ele é questionado pelo professor, não, professor, aqui não sei o que, não sei o que, ele explica assim, aí você vê que ele usou uma palavra que, na verdade, foi problema lá na concordância, e você acaba entendendo o que ele queria falar. E se a avaliação já é oral, essa pessoa lá consegue desenvolver melhor e se expor as ideias, tá? Então, olha só, para o auditivo, o tipo de favorecimento nas avaliações é o oposto dos alunos visuais, tá? Porque esses pontos favoráveis é o que é desfavorável para o visual. E o que é desfavorável aqui para o auditivo? Avaliação tradicional, baseada em leitura e escrita com limite de tempo. A gente viu que o auditivo, né, ele é bem metódico, ele tem toda aquela questão na sua centralidade para se organizar. Então, se ele está sofrendo a pressão da leitura e da escrita e do tempo, isso pode ser desfavorável para ele. Então, ó, eu vou dar uma dica para você, meu caro aluno, minha cara aluna, que se você está se identificando com esse perfil auditivo, você já sabe que nas avaliações tradicionais, baseada na leitura escrita com limite de tempo, ela não é sua amiga, né? Só que, gente, você precisa dela, você precisa dessa habilidade. Então, que dica eu vou estar dando? Você já está no segundo ano aí do ensino médio, ou de repente terceiro, não sei quem está assistindo esse vídeo, tá? Mas Enem tá aí, vestibular tá aí, concurso que eu tenho certeza que vocês vão fazer tá aí. Vocês irão fazer também concursos, eu acredito nisso aí, né? Enfim. E todas as provas, essas que eu citei, são exatamente nesse estilo de avaliação tradicional, baseado em leitura escrita com limite de tempo. Então, e agora? Tô lascado? Vou me dar mal? Não, gente, não. Se você já sabe que você tem mais dificuldade para se desenvolver nessas áreas e você tem objetivos e você vai ter que passar por isso, o que você tem que fazer? Praticar. Gente, nenhum bom corredor vencedor aí de São Silvestre chega em primeiro lugar da noite para o dia, que ele resolve, vou me inscrever e vou correr, ganhei. Não, foi muito suor, muita dificuldade, muito treino. Então, todo mundo precisa treinar para poder se desenvolver. Então, fica a dica aí para vocês, tá bom? Se você se identifica com esse perfil auditivo, você precisa melhorar na sua avaliação tradicional para poder fazer o seu Enem, vestibulares, concursos públicos, etc. Tá bom? Dica para vocês. Então, como é a característica do auditivo? Tendem a falar devagar e explicar bem. Você é esse tipo de pessoa que fala devagar e explica bem? Aprendem melhor ouvindo. Costumam repetir coisas em voz alta. Pensam linearmente, uma linha reta, assim. Leem devagar e preferem ouvir ao invés de ler informações. Gente, hoje, com todos esses recursos que a gente tem, principalmente voltados a pessoas com necessidades especiais, mas que todos podem fazer uso desses recursos, tem essa facilidade, né? Se você é auditivo, se o seu perfil é auditivo, você pode, de repente, se beneficiar de um leitor de tela, vai te ajudar no seu estudo, tá bom? Dica aí para vocês. E, para finalizar, último perfil. Eu vou colocar depois no chat aí algumas ideias, alguns apps de leitores de tela que vocês poderão baixar também no celular de vocês, se você de repente é auditivo, vai te ajudar, tá bom?
Depois eu deixo aí no chat para vocês. E para finalizar, o sinestésico. Como é esse perfil? Métodos de aprendizagem. Estudar em pequenos blocos de tempo. Então, de repente, você querer que um sinestésico estude 8 horas por dia, não vai rolar, não vai dar certo, ele não vai conseguir aprender. O sinestésico prioriza aulas práticas, ele gosta de fazer, gosta de estudar em grupo e usar jogos de memória ou outras formas lúdicas para memorizar fatos. Então, por exemplo, eu ouvi assim, vários alunos já me falando assim: professor, uma hora é ótimo para a gente conhecer os mapas, para a gente ter uma ideia do mapa mundi. Poderia ser melhor, né? Porque tem os nomezinhos lá que vai, você não vai usar. Mas sim, é mais ou menos nesse perfil. E quando você pensa na ideia de estratégia, por exemplo, a geografia ela serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra, como disse Yves Lacoste aí, você usando jogos assim, você consegue ter essa ideia de estratégia, o que acontece, te ajuda. Assim como tem jogos matemáticos, quando eu penso em matemática, aí o melhor de todos, o xadrez, né? Você quer N possibilidades de jogadas e quem realmente joga prevê tantas jogadas do adversário e por aí vai. Você olha os campeonatos assim, gente, uma coisa de louco. Eu fico assim, espantada e admiro muito quem joga e joga muito bem, tá bom? E tem outros aí também que você pode estar usando. Se você é sinestésico, jogos de memória é algo que te ajuda a memorizar fatos, tá? Professora, mas não tem jogo que fala de não sei o quê. O assunto que você estiver pensando aí. Não, você pode criar, por que não? Hoje em dia a gente cria cada coisa, tem tanto recurso para poder criar, né? Pode ser até um quiz. Você entra no programa de fazer quiz, joga questões ali, ó, vai criando do que você tem mais dificuldade e depois você mesmo põe para se jogar ali para você poder estar desenvolvendo a sua aprendizagem, tá bom? Pontos de atenção. Como aprende o sinestésico? Fazendo, executando, sendo capaz de guiar-se pela experiência motora. Então, quando as atividades são práticas, para o sinestésico há maior aproveitamento. O que distrai a sua atenção? Estímulos conflitantes visuais ou auditivos. Ser impedido de mover-se ou de fazer algo. Então, aquele perfil que tem que ficar sentado ouvindo ali o tempo todo, sem ele poder estar produzindo, vai distrair a sua atenção. Processamento de informações. Os sinestésicos são pessoas que tendem a olhar para baixo quando estão pensando. Seus pensamentos ocorrem em um ritmo mais lento. Então, às vezes, você se conhecendo, você pode explicar para o outro também, né? Às vezes você abaixa lá a cabeça, você está pensando, e a outra pessoa fala assim: olha no meu olho, eu estou falando com você, rapaz. Estou falando com você, menina. Aí você estava só pensando no que você de repente ia responder. Você que agora já assistiu essa aula e tem essa informação, você pode explicar: olha, o meu perfil é sinestésico, e para eu processar, né? Para eu processar o que você está falando, para eu poder pensar, para te responder, eu ajo dessa forma. Então você se explica, a pessoa te conhecendo, ela vai te compreender e respeitar o seu perfil, tá? Como o sinestésico interage com o ambiente? Ele é mais focado em si, bastante consciente do clima que o circunda, não parece consciente da atividade visual. Então, ele percebe muito bem onde ele está. Estilos de organização. Organização gradual, criativa e divergente. Não há modelos definidos e estatísticos para aprendizagem. Chega a conclusões diferentes da maioria. Esse é um ponto aí muito importante. Tipos de avaliação. Qual que é favorável para você? Definições curtas, questões de completar e questões de múltipla escolha. Essas te ajudam, são favoráveis para a sua aprendizagem. Gente, eu vou dar até uma dica, tá, para vocês. Vocês já ouviram aí os 3 perfis? Talvez vocês já até conseguiram meio aí se pôr em algum deles. Então, eu vou dar uma dica aí para vocês. Tenta fazer algum tipo de avaliação. Escolhe uma disciplina. Meu perfil é tal. Então, pega esse tipo de questão, vai aqui, se for o sinestésico, de definição curta, para completar e de múltipla escolha.
Aí você vai lá e responde tudo. Depois, dentro da mesma temática, pega o tipo de avaliação que é favorável para o auditivo. Depois você responde. Pega a que é favorável para o visual, para você se testar. Nossa, realmente, para mim, nessa eu me dei melhor. Nossa, nessa eu me dei melhor. Peraí, deixa eu observar. Será que eu sou sinestésico ou será que eu sou não sei o quê? É interessante, né? Porque eu acho que tudo na vida, na prática, a gente aprende melhor. Então, aqui é um pouquinho para você se conhecer. E aí, você se autotestando, você conseguirá se perceber melhor. Então, desfavorável. Qual tipo de avaliação que é desfavorável para você, sinestésico? Escrita de longos textos e testes tradicionais. Fica aí a mesma dica que eu dei no perfil anterior, tá? Se você tem dificuldade nos testes tradicionais, você vai precisar deles. Então, pratique, 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 para que, ó, no Enem você se dê bem, nos vestibulares e nos concursos aí, tá bom? Que na sua vida você tenha muito sucesso, ok? Características. Tendem a ser os que falam mais devagar, aprendem pelas práticas e resolvendo problemas da vida real. Preferem resolver na prática. Não ficam muito tempo parados, não. Ficam nervosos. Ao estudar, fazem longos intervalos. Estuda um pouquinho, para. Estuda um pouquinho, para. Então, gente, já que se você é do perfil sinestésico que para muito, procure estudar mais vezes, tá? E sofrem por terem curtos períodos de atenção, que é o que eu acabei de dar dica aí. Se você precisa desses longos intervalos, então, com mais regularidade, busque estudar. Porque daí, por mais que você vai parar bastante, a soma desses pequenos espaçozinhos de estudo vai fazer uma diferença danada na sua vida, tá bom? E aí? Existem várias maneiras de aprender. O visual, o auditivo e o sinestésico. Qual o seu perfil? Gente, façam essa análise. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem seus comentários. Aqui a gente está na orientação de estudos, focando em você como sujeito, como você se desenvolve, as suas múltiplas inteligências. Então, se você, de repente, tiver interesse em algum tema que a gente ainda não tratou, deixa aí no chat para a gente poder estar trazendo conhecimentos que sejam também úteis para vocês, além daquilo que está no programático aqui, que eu acredito que dê para encaixar, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!